Boa noite a todas e todos, na pessoa, companheiro Jó, cumprimento todos os colegas vereadores, na pessoa aqui do nosso secretário Alan, todos aqui presentes. Para finalizar a linha de raciocínio dos 5 minutos, não poderia deixar de falar da agricultura familiar e dos grandes na agricultura, que é apenas esse 1%. Esse 1% recebe por ano R$500 bilhão de benefício do governo federal. E, pasmem, eles devem 200 bilhões. Aí, como eu estava conversando esses dias com o nosso presidente, aí um agricultor que tira um financiamento de 200 mil e acontece um transtorno, ele fica endividado, desesperado e vende tudo o que tem. Mas esses 1%, que a gente não chega nem perto, eles pegam R$500 bilhão por ano e devem 200 bilhões. Então, justiça social, a gente precisa começar a falar isso, porque os nossos agricultores aqui que estão endividados, eles pegam 200 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil. E aí é uma dificuldade para negociar, que o banco vai lá e tira tudo o que ele tem. Mas se a gente não falar, está tudo normal. Então a gente precisa começar a falar e fazer uma revisão nessa situação, e enquanto aqui tiver, será assim, a gente vai estar falando, porque em um país igual ao nosso, eu acredito que o gesto mais obsceno que existe no Brasil se chama fome. Não tem uma pornografia mais feia do que a fome, do que ver uma criança querer comer e não poder comer. E a gente vê a riqueza na mão de 1%, e eles tentando, de todas as formas, a classe mais baixa, ainda defender esses 1%. Então, nós precisamos, sim, fazer um debate de forma serena, tranquila, e formar um projeto de país. Um projeto de país que a Inglaterra conseguiu fazer, a Alemanha conseguiu fazer, os Estados Unidos, na questão tributária, conseguiu fazer. E nós precisamos fazer. Nós precisamos, sim, ter coragem de fazer que eles têm que pagar. E eu tenho certeza que aí esses agricultores familiares terão muito mais dinheiro para investir na economia local. Outro ponto que me traz aqui, e deixar registrado, que nós tivemos um encontro de vereadores em Porto Velho. Agradecer a todos os vereadores do Estado que estavam lá, da Câmara, ao nosso presidente, onde nós participamos. Tivemos a oportunidade também de estar na TV, falando um pouquinho do encontro e da nossa cidade. Buscando conhecimento, fazendo troca de ideias, de conhecimento, e tivemos a oportunidade na abertura, está lá o governador, o secretário da Casa Civil, de Saúde, Carlos Magno, a Jaqueline, 2 deputados estaduais, e nos outros dias, alguns deputados federais lá passaram. Política é a arte de olhar para o povo e sentir empatia, e sentir a dor. E o vereador, ele precisa fazer isso. Sentir a dor daquele que está no leito do hospital, mesmo que não seja a sua família, mas você foi eleito para representar. E disse ao Coronel Jefferson, e deixo registrado, na área de saúde, na nossa região, até o momento, não houve nenhum governador que fez o que o Marcos Rocha fez. O que ele entregou na nossa região, nenhum outro teve esse projeto maravilhoso. Só da gente olhar as pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, que vão a Porto Velho. Aqui na Armória só são 5, mas Guajará passa de 38. Eles vão 3 vezes por semana. Eles ficam, em média, 10 horas dentro do ônibus. E chega lá, senta numa cadeira. Eles ficam, aproximadamente, quase 70 dias nesse trajeto, nesse sofrimento. E a gente tem a oportunidade de fazer aqui a 42 quilômetros, é sim fazer saúde, é sim fazer política pública, porque o público é isso, não é olhar o financeiro, mas sim a qualidade das pessoas. O 10 UTIs, quantos vereadores aqui na pandemia, ou hoje, as pessoas ligam desesperadas, preciso de uma UTI, como se a gente tivesse o poder de abrir uma UTI lá em Porto Velho. E a gente fica comovido, a gente fica ali apreensivo quando não consegue. E graças a Deus, hoje nós temos 10 leitos de UTI em Guajará. E também a tomografia computadorizada, além dos outros inúmeros procedimentos que lá fazem.
Já foram mais de 14 mil exames feitos ali. Mais de 800 cirurgias. Então, assim, é muitas coisas acontecendo e que a gente precisa, assim, enaltecer a equipe do governador Marcos Rocha. E acredito eu, assim, o Coronel Jefferson, um cara diferenciado, humano e que sabe fazer política, que é cuidar das pessoas. Gostaria aqui também de deixar outro ponto registrado, que nosso secretário Alain, sobre a lei Paulo Gustavo, quero parabenizar todos os nossos artistas, né? Teve a menina de Jacinópolis que fez as fotos, muito bonita. Tivemos também aí os livros do Simão, da Márcia, do João, a música do José Fleury, né? E o Zé Carlos, o clipe belíssimo. Então também a gente precisa enaltecer essas ações com as pessoas que fazem cultura, que fazem ações de entretenimento. E como meu companheiro Claudio Me colocou, momento difícil, né? A gente ontem perdeu uma jovem. Aí hoje, esse jovem, né, uma criança desaparecido, ele perto do laje, tudo indica, né, o pior aconteceu. Deus queira que não, que a gente esteja errado. Mas não conheço, mas até falei para o Fábio mais cedo, quando estava lendo a mensagem. A gente enche os olhos de lágrima, porque a gente é pai, a gente é ser humano, uma criança de 11 anos, meu Deus. Né? Então, assim, a gente precisa, sim, de cuidar das nossas crianças, precisamos, sim, conversar com nossas crianças, precisamos, sim, fazer aquilo de bom para nossas crianças, para que a gente possa combater uma doença silenciosa que tem no nosso município, que se chama depressão. Foi? Que bom, se foi encontrado. Que bom, Milton. Obrigado pela notícia. Eu estive visitando o CAPS. Nós temos mais de 3.200 crianças, pessoas cadastradas no CAPS com tratamento. É muita gente. Fora os que não vão lá, porque eu acho que se eu for lá também eu entro na lista. Porque é tanta pressão na vida da gente e a gente precisa saber lidar com essas redes sociais. A gente precisa saber lidar com a mídia, porque senão a gente fica perdido. A gente não sai da frente do celular, porque prende a gente. E o pior, que o que prende a gente não é coisa boa. Geralmente, são coisas que não enaltecem. Notícia boa não corre, notícia ruim corre. E a gente tem o lado da gente que tem que estar olhando. Então, assim, quero parabenizar a Alice e toda a tua equipe pelo trabalho ali que fazem no CAPS, tão essencial para a sociedade, para a Nova Mamoré. E para finalizar, gostaria aqui de agradecer a todo esse parlamento, ao prefeito que sancionou a lei, que institui a semana de debate sobre o HIV, a AIDS. O nosso município tem muitas pessoas. Pra vocês terem uma ideia, eu estava em Porto Velho esses dias numa reunião, e com a abertura do novo hospital, quando você vai fazer cirurgia, querendo ou não, faz o teste. O índice da nossa região, ele explodiu em vista do que tinha. Né? HIV está solto, ninguém fala mais. E aí são várias situações que nós precisamos conversar. A gente precisamos discutir, porque é um tratamento caríssimo e a pessoa entra em depressão, muitos, né? O remédio é caríssimo, nunca mais para de tomar para se controlar. E não é só no ato, homem e mulher, e aí outra questão. É ali no pedicure, manicure, você tem seus equipamentos para fazer as suas unhas? É lá no salão de cabeleireiro, a Gillette. De primeiro, a gente falava muito isso, e hoje nós não falamos. Por isso que esse alarme tão grande de pessoas no nosso meio. Então a gente precisa conversar, sim, sobre as situações com os nossos jovens, com as nossas crianças, para que a gente possa, de novo, controlar esse vírus maldito que fica assolando a sociedade. Para finalizar, eu estava conversando com o rapaz do laboratório, dizendo que esses dias, na hora do exame, um casal brigando no hospital, porque um acusou o outro. E aí vem tudo. Isso está acontecendo, diz ele, várias vezes, com a questão
da AIDS, do vírus de HIV. Então a gente precisa conversar sobre isso sim, e o nosso município não é diferente. Aqui também está presente.